gente tem que trazer isso à tona, né? Parece que relembrar as pessoas de que com ações a gente recebe renda passiva, a gente gera renda, né? Que seria o primeiro objetivo, né, de qualquer pessoa que resolve aplicar seu dinheiro em empresas de capital aberto, certo? E aí eu te pergunto o seguinte, Ricardo, na tua opinião, a gente observa que no mercado, grande maioria das pessoas, assim, que resolvem se envolver com bolsa, ou seja, investir na bolsa, estudar bolsa e tal, acabam perdendo dinheiro, né? Assim, se dão mal, né? De uma forma geral, assim, sendo bem generalista, né? E a gente sabe que alguns poucos se dão muito bem, né? Existem diversas histórias aí de pessoas que se dão bem e, né, usam a bolsa para realmente acumular patrimônio, gerar renda, né? Viver dessa renda, enfim. E aí eu te pergunto, o que essas pessoas que se dão bem fazem de diferente dessas que se dão mal? Eu acho que na grande maioria dos casos, o que as pessoas fazem, o que as pessoas que se dão bem fazem, que as pessoas que se dão mal não fazem, é comprar participações em excelentes ações e fechar o home broker. Eu acho que os problemas da maior parte dos investidores estão altamente relacionados, em primeiro lugar, com uma expectativa exacerbada de usar a Bolsa de Valores como um instrumento para ganho de capital no curto prazo. Ou seja, aquela ideia de que investir na Bolsa é ficar de compra-vende, 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 e com isso vai ganhar dinheiro, né? Aquela fantasia de que, não, eu vou comprar na mínima, aí quando bater na máxima eu vou vender, e na hora que eu vender eu vou pular para outra ação que está na mínima, e aí ela vai subir, eu vou vender de novo, e assim eu infinito até eu ficar bilionário. Né? Aquela fantasia que a gente tem com relação à Bolsa de Valores, né? Que sinceramente, assim, nós não temos culpa de as coisas serem vistas assim, porque isso tem muito a ver com a maneira como o investimento em renda variável permeia o imaginário coletivo. Isso é uma construção relacionada à forma como uma certa mística sempre envolveu o mercado de capitais, e também tem todo um trabalho que foi feito ao longo dos anos por parte dos intermediadores, né, bancos, corretoras e tudo mais, que orientam o pequeno investidor realmente para o trading, né? Realmente para um papel de alta frequência de atuação no mercado. O grande paradoxo é que, salvo raríssimas exceções, a maior parte dos exemplos que nós temos de grandes investidores da história do mercado não se dedicaram a isso. Se dedicaram muito, pelo contrário, a estudar empresas, adquirir participações em excelentes empresas e manter essas participações por um longo período de tempo. E esse retorno auferido ao longo do tempo, ele veio basicamente de duas fontes. De um lado, você teve, evidentemente, ganhos de capital, no sentido de que as ações se valorizaram ao longo do tempo, né? Você adquiriu ações abaixo do seu valor intrínseco, ou ao longo dos anos, os resultados produzidos por essas empresas efetivamente expandiram o valor intrínseco dessas participações. E você teve um componente muito importante no meio disso tudo, que foi o reinvestimento da remuneração ao acionista que foi oferecido por essas empresas. Quando a gente faz estudos comparativos de carteiras de investimento que reinvestiram proventos recebidos contra carteiras que simplesmente mantiveram as posições e queimaram o dinheiro de proventos com outras coisas, isso se traduz no longo prazo em uma diferença muito grande de desempenho. Então, o tal do total return, ele vem do ganho de capital somado ao reinvestimento dos proventos, que é um componente bastante relevante. A grande questão do investidor pessoa física é que, em primeiro lugar, ele tem pressa, né? Ele quer ficar rico ontem, e ele tem uma dificuldade muito grande de enxergar a razão de ser dos proventos. A primeira dificuldade do investidor pessoa física é que ele pensa da seguinte maneira: se a ação está negociada a 10, vai pagar R$1 de provento, ela abre no dia, na data X, a 9, então, na verdade, eu não ganhei dinheiro, né? Porque tirou 1 da cotação e, consequentemente, ficou a mesma coisa, né? O provento ele é descontado do valor da ação. O que as pessoas têm dificuldade de enxergar é que
Se você pagou 4, 5, sei lá, vamos ao exemplo extremo. Se você pagou 10 pela ação e você recebeu 1 de dividendos, é como se você tivesse, na verdade, pago 9. E isso vai, ao longo do tempo, se traduzindo no quê? À medida que você vai recebendo dividendos, o seu custo de aquisição ele vai diminuindo. E da mesma maneira, se você recebe os dividendos, você reinveste, pela mesma quantidade de dinheiro, você vai adquirir uma participação cada vez maior na mesma empresa. E isso produz, ao longo do tempo, um efeito muito semelhante a juros compostos. E isso se traduz em uma alavanca muito poderosa de geração de riqueza, que as pessoas muitas vezes ignoram. Outra mística que se criou ao longo dos últimos anos, as empresas não deveriam se preocupar em remunerar os seus, elas deveriam se preocupar única e exclusivamente com crescimento, né? Essa é uma tese bastante engraçada, principalmente quando a gente olha de onde que ela surgiu, né? Essa coisa de que os dividendos são irrelevantes, ela surge de um daqueles diversos papers que comungam de toda aquela ideia dos mercados eficientes. Que, muito claramente, quando a gente olha para o mercado de capitais, como ele de ver de maneira bastante nítida que não é o caso. A grande questão que se coloca aqui mesmo as empresas que não pagam dividendos hoje, né, sob o pretexto de que estão reinvestindo seus recursos, a não ser que as oportunidades de investimento em novas oportunidades de negócio e tudo mais sejam infinitas, em algum momento essas empresas vão ter sobra de caixa e isso vai se traduzir em dividendos. Consequentemente, a escolha é entre receber dividendos hoje ou receber dividendos mais à frente. Mas a razão de ser do valor da empresa, ela está intimamente relacionada à capacidade dela de retornar capital para os seus acionistas. Ou, em outras palavras, o capital do acionista não é de graça, entende? A empresa precisa, de alguma maneira, remunerá-lo. A maneira mais direta de remunerar o acionista, efetivamente, é destinando ao bolso do acionista uma parcela do resultado econômico. E essas coisas muitas vezes se perdem no meio do caminho por parte dos pequenos investidores que só olham para a variação do valor de mercado da empresa, que é, inclusive, uma componente que está sujeita a uma série de outras variáveis, né? Está sujeita a todas as questões que afetam lá a taxa de desconto, o prêmio de risco e tudo mais. Ao passo que, essa é uma grande ironia, as empresas que têm melhores políticas de remuneração para os seus acionistas, ou seja, que têm políticas mais robustas de distribuição de resultados, muitas vezes, inclusive, acabam se comportando de uma maneira muito menos volátil em bolsa de valores. Então, existe uma série de componentes que deveriam fazer com que as pessoas valorizassem mais os investimentos de dividendos do que efetivamente valorizam, principalmente quando a gente olha para o pessoal que está há menos tempo no mercado.